Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda a esse vídeo. Nesse vídeo vamos falar das últimas notícias em relação à revisão da vida toda. Temos recente movimentação processual, então já vou daqui abrir aqui a minha tela e abrir o andamento processual do tema 1102 e já adianto que essas recentes movimentações, essa recente manifestação é totalmente a nosso favor e vai somar e abrilhantar mais ainda os fundamentos e argumentos em prol dos aposentados, em prol da revisão da vida toda. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Luiz Fernando Gama de Medeiros, sou advogado previdenciarista e nesse canal nós nos dedicamos a ajudar você a aumentar a sua aposentadoria, seja através da revisão da vida toda, seja através da revisão do teto, seja através de revisões fáticas. Enfim, o objetivo e a nossa missão aqui é te trazer as maiores informações possíveis para você entender como age o INSS, os erros do INSS, como ele vem prejudicando aposentadorias de mais de 24 milhões de aposentados ao longo do Brasil e como nós podemos também te ajudar. Te informamos e agimos por você. Também fazemos as análises de cálculo, análises periciais, para que você possa ter o correto parecer se vale ou não vale a pena entrar com uma revisão previdenciária e essa certeza e também essa segurança, esse respaldo de uma área pericial extremamente competente, um escritório aí com mais de 20 anos de atuação e mais de 10 anos só nesse mercado de revisões previdenciárias. Mais uma coisa eu quero te pedir, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se você é novo ou nova, está vendo esse vídeo pela primeira vez ou voltou aqui, mas ainda não se inscreveu, olha só, aqui abaixo desse vídeo você vai tocar o sininho e a opção todas e rapidamente você acabou de se inscrever, se inscreve, sininho, todas e você está ativando a notificação para receber sempre que um novo vídeo, um novo conteúdo for postado aqui no canal. Temos conteúdos diários. Mas agora vamos ao que interessa. Últimas notícias em relação à revisão da vida toda, que aconteceu agora. Então, hoje, ao tempo desse vídeo, recente manifestação, conclusão para o relator. Então, vamos entender que manifestação é essa e como ela é a nosso favor, como ela vai somar na futuro julgamento agora que retoma dia 1º de fevereiro de 2024. Nesse exato momento desse vídeo, estamos a menos de 7 dias do julgamento da revisão da vida toda. Bom, segue aqui comigo na minha telinha agora que eu vou te mostrar que recente manifestação foi essa e o conteúdo dessa manifestação e o porquê ela nos favorável. E, novamente te peço, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, toca no sininho no todas e também compartilha, por favor, compartilha. Por quê? Quando você compartilha, você integra a corrente do bem. Deus abençoa as pessoas que fazem de forma generosa suas ações. Quando você passa uma informação que pode ajudar outra pessoa à frente, ainda que essa informação nem seja novidade para você ou para você não seja útil, mas mesmo assim você se reveste de generosidade, de bondade, a ponto de partilhar o que você recebeu, de partilhar uma informação que também possa estar nesse momento lhe ajudando. Quando você passa adiante uma informação, você quebra qualquer ciclo de egoísmo e você mostra a Deus e a corrente do bem que você é também um servo do bem e você também semeia o bem. E acredite, quando você colhe bondade, quando você recebe generosidade, quando as pessoas também lhe estendem a mão, lhe ajudam, quando nunca falta alguém que possa lhe ajudar, é porque você está colhendo a bondade que você semeou lá atrás. Então, esse compartilhar é especial. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para que você faça parte, movimente a corrente do bem. Agora segue aqui comigo. Grande beijo, um grande abraço e te encontro aqui na continuidade do nosso vídeo. Dando continuidade, vamos dar uma olhadinha que recente movimentação aconteceu no processo da revisão da vida toda. Que manifestação é essa? Está concluído para o relator? O que podemos esperar? Isso vai ajudar? É preocupante? Calma, calma lá. Muita gente me perguntou sobre essa movimentação recente agora. Então, como você bem sabe, se não sabe agora está sabendo, ó,
dia 1º de fevereiro, ou seja, o tempo que a gente está gravando esse vídeo, hoje dia 25, né? Estamos aí praticamente, ó, exatamente uma semana, né? Ou seja, na quinta-feira da próxima semana, dia 1º, nós estaremos reiniciando, né, o julgamento da revisão da vida toda, agora de forma presencial, certo? Muitas petições foram feitas, muitas questões de ordem pelos amicus curias, que são os institutos que foram habilitados no processo para também intervir em prol dos aposentados. Amicus curiae é uma figura processual criada por força de emenda constitucional, que a tradução mais correta e literária seria o amigo da corte. Então, determinada entidade às vezes se manifesta num processo dizendo que aquele processo, ainda que essa entidade não esteja advogando naquele processo, ela representa um grupo, uma coletividade de pessoas que serão impactadas por essa decisão, por esse processo. Então ela pede para poder intervir nesse processo. E quando o amicus curia ele é deferido, essa entidade ela pode também juntar pareceres, pode peticionar, pode fazer sustentação oral. Então esse recurso extraordinário originalmente que virou esse Linde case, né, esse caso afetado por recurso repetitivo, então assim, ou seja, o que for julgado aqui tem que valer para todo o Brasil, e essa é a sistemática dos recursos repetitivos. Se escolhe um processo, se escolhe a dedo aquele determinado processo e vai valer para o Brasil todo. Então esse processo originalmente, né, ele é desse recorrente aqui, o senhor Vanderlei Martins de Medeiros. Então você, amigo aposentado, amiga aposentada, toda a decisão da revisão da vida toda, ela está sendo conquistada aos cantos do Brasil, mas vai ter como ponto central esse julgamento desse nosso amigo chamado Vanderlei e da doutora Gisele Lemos, né? Então ela lá em Santa Catarina iniciou esse processo há muitos anos atrás e mal saberia ela que o recurso que o INSS interporia no processo dela seria o recurso que o Supremo um dia escolheria para ser a base de julgamento da matéria para todo o Brasil. E aí, com essa repercussão, outros órgãos, como o IEPREV, o IBDP, eles se uniram e pediram para intervir nesse processo e, para nossa sorte, foram deferidos. São também excelentes advogados que atuam na revisão da vida toda e eles vêm trazendo, somando esforços intelectuais, somando peças de alto conteúdo. Contrataram também um ex-ministro do STF, né, Carlos Aires Brits, que também trouxe parecer a nosso favor. Então, assim, essas figuras dos amicus curiae, os amigos da corte, realmente potencializaram a revisão da vida toda. Mal saberia a doutora Gisele que ela receberia também uma espécie de esteroide jurídico, né? Um anabolizante que foi a intervenção desses órgãos hoje no processo, e às vezes eles fazem manifestações. Então, que manifestação última foi essa que está inclusive concluso para o relator? E é essa petição aqui que a gente vai... não é essa petição, calma, abri errado. Deixa eu ver onde é que está ela. Aqui, é essa petição que nesse momento eu vou me dar o direito de ler rapidamente com você. Olha que legal! O IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e o IEPREV, que é o Instituto de Estudos Previdenciários, aqui liderado pelo famoso e conhecido Dr. João Badari, que inclusive já fez sustentações orais e tem sido também um grande defensor nessa área. Eles se uniram nessa petição, então reforça mais ainda, né, a envergadura aí do nosso lado, dos advogados, em prol da defesa. E vamos ver o que eles estão basicamente pedindo, né? Eles estão reiterando aquilo que a gente já sabe. Ó. Então, ó, Instituto de Estudos Previdenciários, IEPREV, e o Instituto Brasileiro, IBPD, ambos na qualidade de amicus curiae, ou seja, essa figura que interviu no processo e atua em prol dos aposentados, em prol da tese dos autores, né? Ó, vem por meio de seus advogados fazer a seguinte manifestação.
O excelentíssimo ministro, excelentíssimo só porque temos que chamar, né? Porque a vontade é dizer o excrescentíssimo, né? Essa coisa que falta termos, né? Para descrever o agir absurdo, espúrio, esse agir maldoso do ministro Zanin em relação aos aposentados, em relação a tantos necessitados no Brasil que merecem a sua revisão, e esse ministro, né, dessa forma sórdida, ardil, tentando fazer com que haja uma reversão na parte prática, que é do pagamento dos atrasados, né? Então, realmente é um agir venenoso, peçonhento, mas não podíamos esperar menos, afinal, ele foi o advogado pessoal do nosso ex-presidiário, descondenado para se tornar presidente, né? Então, dificilmente o advogado ele não tem íntima relação e sintonia com o seu cliente, né? Então, ele tem, quando a gente fala de um ex-presidiário que representa o partido de maior corrupção do Brasil, a gente não podia esperar menos, né, do que um agir imoral contra o interesse de pessoas honestas e necessitadas, né? Então, olha o que eles falam. O excelentíssimo ministro Cristiano Zanin propõe a rediscussão do mérito, olha aí que sem vergonha, em sede de embargos, ou seja, nesse último recurso, pretendendo provocar a nulidade do acórdão, cujo mérito já está definido, com consequente remessa dos autos ao STJ para novo julgamento. A presente proposta de voto indiretamente revogaria não apenas a decisão de mérito proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, ministro que se aposentou, como também de todo o colegiado, violando genuinamente o artigo 34, parágrafo 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que assim diz, né? Artigo 34. O ministro que pedir vista dos autos deverá apresentá-los para prosseguimento da votação no prazo de 90 dias contados da data da publicação da ata de julgamento. E parágrafo 1º fala: ao reencetar-se o julgamento, serão computados os votos já proferidos pelos ministros, ainda que não compareçam ou hajam deixado o exercício do cargo. Pois bem, o voto divergente apresentado pelo excelentíssimo ministro Cristiano Zanin buscou divergir do voto condutor, proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, em relação à suposta omissão na decisão do excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, associada à questão já definida em mérito, que é a ofensa à cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, reconheceu a nulidade do acordo proferido pelo STJ, conforme abaixo. Sanar a omissão quanto à violação ao artigo 97 da Constituição República, aderindo assim aos votos dos ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Nunes Marques, para reconhecer a nulidade do acordo proferido pelo colendo da primeira sessão do Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal. Ocorre, contudo, que inexiste qualquer omissão na decisão do ministro aposentado, o qual precedeu sua cadeira após o mesmo acompanhou a integralidade do excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio, no julgamento em plenário virtual que tramitou sob sua relatoria e, posteriormente, acompanhou na integralidade o voto do novo relator, excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, no julgamento em plenário virtual. O voto vista, ou seja, o voto do ministro Zanin, propõe o acolhimento da alegada omissão acerca da violação do artigo 97 da Constituição, suscitado pelo INSS, nas razões de recurso extraordinário, ao fundamento de que o STJ deveria ter remetido o feito à competência da Corte Especial. Ou seja, na verdade, ele está dizendo o seguinte: olha, volta lá para o STJ, revisando a vida toda, e o STJ que reúna a Corte Especial, reúna 15 ministros e julgue essa matéria. Ou seja, anularia 4 anos de processual junto ao Supremo para ir para o STJ, para sabe lá quando o STJ julgar, para depois, um dia, se mantiver favorável, voltar para o Supremo continuar julgando, e isso vão se passar talvez 7, 8 novos anos e ninguém mais vai entrar praticamente com as ações, porque vai ter já aplicado o prazo de decadência para tudo, e os aposentados não verão o seu direito sendo reconhecido. Então, assim, é uma estratégia absurda, ardilosa, maldosa, intencional do ministro Zanin, que não pensa na coletividade, que não pensa no impacto que isso tem na vida dos aposentados, que não pensa na legalidade, na justiça, no correto cumprimento das obrigações
por parte do INSS na correta regra de cálculo que deve ser aplicada mais favorável aos aposentados, nada disso computado, né? E essa é a tese sustentada, né? Então aqui na petição do IEPREV, mais esse outro instituto, eles estão reiterando que essa tentativa do Zanin é uma tentativa de rediscutir um ponto já vencido, ele não poderia fazer isso. E o Alexandre de Moraes está atento. Ó, então eles falam, impossibilidade de acolhimento dos embarcação em razão da suposta omissão em voto vogal convergente. Jurisprudência do STJ e STF. Ó, é assente a orientação jurisprudencial fixada pelo STF e STJ, segundo o qual não se verifica contradição, omissão ou obscuridade no acordo por força de comparação entre votos vogais, nem mesmo se admite que eventual obscuridade, contradição ou omissão em voto vogal seja possível de reparo por meio de embargos de declaração. Quer dizer o seguinte, ele como é um novo ministro, né, o Zanin assume a cadeira que foi do Lewandowski, não pode ele chegar e dar continuidade em um voto contrário ao voto anterior que já estava consolidado do ministro Lewandowski. Ou seja, Zanin, fica na tua. Tá chegando, quer destruir tudo que já foi feito aqui. E a própria jurisprudência do STF e STJ dizendo que não é possível isso. Foi isso que trouxe a petição aqui nesse ponto. De fato, a omissão sanável mediante embargos é aquela... Então, claro, não há omissão que justifique os embargos. Outra coisa que eles trazem ponto aqui, ó, vedação, proibição de rediscussão de tema em sede de embargos, ou seja, de temas já debatidos no julgamento da causa. Então não há exigência de explicitação, então aquela coisa toda que eles estão aqui fundamentando que o Zanin, quando ele abre essa discussão de vai voltar para o STJ, para lá o STJ reunir a Corte Especial e julgar, isso foi vencido. Por maioria, se ganhou o direito de não voltar para o STJ no último julgamento, que aconteceu em dezembro de 2023, e se consolidou que sim, o Supremo julgou e enfrentou a matéria, e esse ponto em relação ao retorno do STJ foi maioria a favor da manutenção no STF. Então, esse artigo 97 foi enfrentado e foi afastado por maioria, não podendo agora o Zanin querer ressuscitar isso e fazer com que haja realmente uma nova formulação, uma nova matemática em prol desse argumento do artigo 97. Aí eles falam ausência de violação à regra do plenário. Então vamos entender o que é essa a violação ao artigo 97. Ó, muito embora o STF já tenha concluído pela ausência de violação à cláusula de plenário, instituído no artigo 97, no julgamento do mérito da controvérsia, vale reforçar não ter havido qualquer tentativa de declaração de inconstitucionalidade da norma contida no artigo 3º, tá? Já bem delineado pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que virou o tema 999. A decisão tomada na fixação da tese da revisão da vida toda tão somente aplica a regra como exime do direito previdenciário, facultando ao beneficiário a eleição da regra que lhe é mais favorável, caso a regra definitiva, no cálculo de benefício quando vigente. Ao mesmo tempo, regra transitória e regra definitiva. Essa regra é usualmente aplicada no cálculo de benefícios de servidores ligados ao regime próprio da Previdência Social, possibilitando a escolha entre a regra e a transição, que melhor atende os interesses do segurado. Desse modo, em momento algum, a tese fixada declara a inconstitucionalidade do dispositivo, nem mesmo a sua invalidade, apenas reconhece o direito de eleição pelo segurado da regra que melhor lhe atende, ou seja, em nenhum momento o Supremo está dizendo que é inconstitucional o dispositivo na lei de 99. Só está dizendo o seguinte, se a gente comprova que usar a regra definitiva, a regra que usa todas as contribuições, são mais favoráveis do que a regra transitória, que é a que o INSS usou, nós poderemos sim fazer com que a regra definitiva, onde todas as contribuições são utilizadas, ela faça ser a regra prevalente nesse caso. Mas não se fala de uma regra é constitucional ou outra é inconstitucional. Não, ambas são válidas, ambas são constitucionais, mas quando uma for mais vantajosa, ela se sobrepõe à outra. É só isso que se trata. Então, ao contrário do que se pretende fazer crer,
a regra do artigo 3º da Lei, né, 9876 de 99 é válida e plenamente aplicável, né? Então, visto que a sua aplicação na larga maioria dos casos mais benéfica. Então, essa questão de voltar para lá, e desse modo, como bem reconhece a jurisprudência do próprio Suprema Corte, ó, interpretação que restringe a aplicação de uma norma em alguns casos, mantendo com relação a outros, não se identifica com a declaração de inconstitucionalidade da norma, que se refere ao artigo 97 da Constituição. Então, portanto, não houve declaração de inconstitucionalidade, o artigo 97 da Constituição não se aplica nesse caso. Porque se fosse realmente uma declaração de inconstitucionalidade, aí precisaria ter sido votado pelo pleno do STJ. Aí esse fundamento teria realmente lógica, o que não é no caso concreto. É só mais uma vez uma tentativa de atrasar absurdamente os direitos aposentados. Então, ademais, como dito anteriormente, ao aderir termo empregado no dispositivo do seu voto, os votos divergentes do ministro Zanin desvirtua, intencionalmente ou não, é óbvio que foi intencional, não há dúvida, né, que esse imoral desse ministro Zanin, ele está atendendo a agenda lulista, que odeia aposentado e que quer continuar prejudicando o direito dessa classe tão esquecida e tão necessitada que são os aposentados brasileiros. O voto, não obstante os ministros citados em seu dispositivo, que divergindo do relator, sequer fizeram menção a qualquer tipo de omissão em seus votos. Não à toa, o excelentíssimo ministro Zanin não fez qualquer citação dos ministros divergentes nesse sentido, porquanto não houve omissão alguma. Remeter os autos ao STJ sobre os fundamentos apresentados pelo ministro Zanin em sede de embargos, justamente no desfecho do tema, apenas acarreta imensuráveis prejuízos aos segurados, que infelizmente acabam falecendo durante a tramitação do feito, além de impor grave estado de insegurança jurídica processual, de gerar precedente desestabilizador das decisões da Suprema Corte Brasileira. Daí a razão da manifestação. Tanto não houve omissão no julgamento do mérito em plenário presencial que o ministro Luiz Fux propõe à anterior presidente da Casa, ministra Rosa Weber, que seria possível, em respeito à delicadeza do tema, né, e a celeridade, desconsiderar qualquer suposta ofensa à cláusula de plenário que teria ocorrido pelo STJ. De certo, por ter ocupado a cadeira recentemente, o ministro Cristiano Zanin não teve tempo hábil para assistir na íntegra o julgamento. E vejo que, como é educado, né, o IEPREV e o outro colega aqui, né, mas de certo, por ter ocupado a cadeira recentemente. Né? Na verdade, assim, esse novato desgraçado aqui, que é o ministro Cristiano Zanin, de forma maldosa, quer destruir esse julgamento, pouco importa que foi votado, até porque ele ficou quase 90 dias com o processo e não deu para se inteirar em 90 dias? Claro que sim, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, que é a tentativa de destruir com os pagamentos de atrasados dos aposentados. Reitera-se, não há e nunca houve a suposta omissão. Tal questão foi tratada de forma redundante em plenário virtual e físico. É válido transcrever abaixo a interpretação do ministro Alexandre de Moraes. E aí ele cita novamente o voto do Moraes, certo? E mais partes técnicas, né, para mais jurisprudência, mais casos para afastar os argumentos do Cristiano Zanin. Agora se fala da impossibilidade de modulação de efeitos, por que não se pode cogitar da tese de não pagar atrasados. E aí trazem bastante também fundamentos e bastante referências em outros julgamentos também. E mais precedentes, se eu ficar lendo aqui, a gente vai levar mais 2 horas, sabe? Então não tenha dúvida que os melhores argumentos possíveis estão nessa petição, vem sendo reiterado pelos advogados, e por ter questão de ordem, possivelmente haverá a possibilidade sim desses advogados que estão atuando dessa forma de assistentes em prol dos aposentados, na figura do amicus curiae, amigo da corte, poderão também fazer sustentações orais. Isso só vai deixar o ministro Zanin mais constrangido na sua maldade, na sua ignorância, né, na sua soberba, na sua má índole de querer prejudicar aposentados, de querer roubar de aposentados, né, de querer perpetuar o roubo do INSS. Então, assim, é o roubo do roubo, né? Volto a dizer, né? Quem advogou para ladrão, agora ser ladrão de aposentados do Brasil, né? Era o que faltava, né? Ser ladrão de decisões, violar decisões anteriores e querer impor uma nova, né?
mas isso não vai acontecer, tá? Então a gente reiterou aqui para mostrar para você como estamos bem representados em todos os cantos, tá? E aí, essa é a manifestação recente. Então eles estão dando aquela lembradinha, né? Lembradinha aí pro ministro Alexandre de Moraes, que é o grande relator, de olha, Moraes, o novato aqui está tentando violar tudo que você vem fazendo, Moraes. Todo o seu esforço na sua relatoria, ele está tentando jogar por água abaixo. Tanto é que o Moraes entendeu a jogada e convocou, né, pediu vistas, melhor dizendo, pediu destaque, anulando esse julgamento virtual que não estava indo muito bem para o nosso lado, e aí fazendo que o novo aconteça de forma física agora, a partir do dia 1º de fevereiro. Mas, em resumindo, o que eles pedem aqui? Se manifesta o Instituto para preservar a manutenção do voto proferido pelo ministro aposentado Ricardo Lewandowski, ante a tentativa da sua revogação indireta, em que entendeu pela ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal de 88, ao exigir integralmente o voto do ministro relator, afastando qualquer possibilidade de rediscussão no mérito com base em suposta ofensa à cláusula de reserva de plenário, excluindo-se o risco do retorno dos autos ao STJ para novo julgamento, além de manifestar pelo acolhimento de solução trazida no voto em embargo de declaração pelo brilhante ministro Alexandre de Moraes. Então, basicamente, é essa a última manifestação recente. Siga com fé, siga orando, que a partir do dia 1º vamos reescrever essa história, e essa história vai acabar com a vitória dos aposentados ainda em 2024. Grande beijo, grande abraço e te encontro no próximo vídeo.